Os bastidores de Brasília voltaram a ferver após novas informações envolvendo a possível delação de Daniel Vorcaro, operações da Polícia Federal e a reação de autoridades do Judiciário e da política. Enquanto o ministro André Mendonça e o diretor-geral da PF Andrei Rodrigues negam ligação direta entre os fatos, cresce nos bastidores a percepção de que novas fases da investigação podem atingir nomes influentes do Congresso. Fique até o final do vídeo para entender os bastidores dessa crise, os possíveis impactos políticos e o que pode acontecer nos próximos dias. Deixa eu trazer para vocês oficialmente o que estão dizendo as autoridades envolvidas. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele negou que teve acesso à delação de Daniel Vorcaro. Mendonça afirmou que uma delação premiada deve ser séria e efetiva. Olha os recados que ele está dando. Ele negou que tenha informado a interlocutores que não vai homologar a colaboração do Banco Baster por supostas omissões do banqueiro para proteger aliados. E a declaração ocorreu depois da publicação de um texto pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, com a informação de que Mendonça estaria descontente com supostas omissões de Vorcaro. Vocês percebam que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o ministro André Mendonça ter tido acesso à delação de Daniel Vorcaro. Outra coisa é o recado que ele dá, de que uma delação premiada tem que ser séria. E a gente vai ter também, vai mostrar aqui para vocês também, o que falou o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele disse o seguinte, ele afirmou, puxa aqui o TP um pouquinho para mim, por favor. Ele disse que ele conversou com jornalistas hoje e afirmou que a operação que mirou o senador não foi uma resposta à delação de Daniel Vorcaro. Vamos ver. A apresentação já tem algum tempo, a decisão, o cumprimento foi ontem, isso não guarda nenhuma relação um fato com o outro. Basília Rodrigues, as autoridades estão negando, mas será que está tudo relacionado? No ambiente político, a interpretação, a leitura dos fatos é de que a Polícia Federal vai antecipar ou adiantar operações contra alvos que foram poupados na delação premiada de Daniel Vorcaro. É essa interpretação de políticos que estão no dia a dia aqui no Congresso Nacional ou que estão ali no time de assessoramento destes gabinetes, né? Porque ontem foi a vez de Ciro Nogueira. Um senador da República foi alvo de buscas e apreensões nesta semana. Isso é incomum. Não vou dizer que nunca aconteceu no Brasil, mas esse tipo de notícia é atípico. Foi um de 81. Há ainda os 513 deputados. Ontem, ouvindo parlamentares, tanto do lado da Câmara quanto do lado do Senado, o clima era de muita preocupação. Porque se isso aconteceu com um senador que também preside um partido, um dos principais do centro político, progressistas, que já esteve na base de sustentação do antigo governo de Jair Bolsonaro, que neste atual governo não está no comando de nenhum ministério, mas entrega votos também para o governo Lula. A liderança progressista na Câmara dos Deputados é alinhada ao Palácio do Planalto, então pode acontecer com qualquer político, com qualquer partido. A interpretação desses atores políticos, né, já aí escolados, experientes, ainda mais no noticiário em ano eleitoral, é de que a PF poderá acelerar ações, etapas da investigação da Compliance Zero sobre alvos que estão sendo poupados pelo Daniel Vorcaro em seu acordo de delação ou sua proposta de acordo de delação premiada, né? Um desses alvos é o próprio Ciro. O Ciro apareceu nessas conversas, a citação ao nome dele apareceu nestas conversas apreendidas em celulares de Vorcaro, mas não tinha esse tom na proposta apresentada pela defesa de Vorcaro. E ele era apontado como um amigo, que de fato eles tinham uma relação próxima
próxima, né? O próprio Ciro Nogueira reconheceu isso em entrevista a nós aqui do SBT News no Sala de Imprensa neste estúdio. Se isso era criminoso, poderia levar a algum tipo de negociação escusa, ambas as partes dizem que não. Mas a lista telefônica, pelo menos de um celular do Daniel Vorcaro, já mostra que ele tinha amigos em todos os poderes, todas as esferas, todos os lados políticos. Será que a PF, o próximo passo é fazer uma nova operação contra outros políticos? Informação da investigação. Quando a PF pede para o gabinete do ministro André Mendonça mais tempo neste inquérito do MASTER e Mendonça autoriza, a expectativa não é somente ter o tempo para analisar, né, por meio de perícia, o conteúdo dos celulares, é também produzir resultados. Então, é mais do que você analisar o que tem, é mais do que fazer um relatório sobre estes dados, é vir com novas fases da operação. E pelo menos 2 novas fases já aconteceram desde que o André Mendonça autorizou da última vez uma prorrogação do inquérito do MASTER. Então, a avaliação dos investigadores, também de integrantes aí do assessoramento do André Mendonça, é que até para justificar esse tempo a mais, a PF teria que trazer novos elementos, trazer novos resultados desta investigação. Tentou via acordo de delação premiada, viu que não foi proveitoso, então vamos cruzar os dados e ir atrás destes alvos com que a gente tem mesmo. A cada dia que passa, vai ficando mais difícil uma delação premiada ficar de pé. A cada dia que passa, a investigação tem mais informações, conclusões, apreensões de elementos novos. Então, está muito difícil você duelar com esse nível de robustez que a investigação já possui. Essa é uma análise, acho que de todo mundo, inclusive dos advogados que estão mesmo nessa corrida para ver se conseguem emplacar algum acordo de delação premiada. Uma última informação, Raquel, é que a gente também, como jornalista, os atores da política, do judiciário, a gente passa por um salto evolutivo, né? As coisas mudam e as coisas tendem a melhorar. O expediente da delação premiada é um exemplo disso. Hoje, os depoimentos que são feitos para constituir um acordo de delação são gravados, as páginas são registradas, numeradas, a fim de que lá na frente não haja exclusão ou inclusão de informações. Fazer tudo de uma maneira muito arrumada para que esse acordo não seja tornado nulo quando estiver nas mãos da Justiça. Isso está acontecendo, Raquel, mas a gente vê que pela qualidade das informações que estão sendo entregues, talvez não tenhamos um acordo na prática. São os investigadores fazendo o trabalho deles. Quanto mais e melhor a polícia investigar, menos benefício o Estado tem que dar para bandido. Com o avanço das investigações e a quantidade de provas reunidas pela Polícia Federal, cresce a possibilidade de que um eventual acordo de delação perca força ou até deixe de ser considerado essencial para o andamento do caso. Quando os investigadores conseguem cruzar dados, mensagens, movimentações e conexões de forma independente, o cerco sobre os investigados se fecha ainda mais, reduzindo a margem para versões contraditórias ou omissões em depoimentos. Nesse cenário, novas operações e desdobramentos podem surgir rapidamente, aumentando a pressão política e jurídica sobre os envolvidos. E você, acredita que a investigação ainda depende de uma delação ou a PF já tem elementos suficientes para avançar sozinha? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e acompanhar todas as atualizações dos bastidores da política brasileira.